Abra aí a sua Bíblia, vamos compartilhar da palavra de Deus durante alguns minutos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Versículo 32. Primeiro Crônicas, capítulo 12, versículo 32. O tema do nosso ano será tempos e estações. E o versículo de Daniel, capítulo 2, 21, tem servido para nós como inspiração para falar a respeito dos tempos e estações. O texto diz que é Deus quem muda os tempos e as estações. É Deus quem muda os tempos e as estações. Ele estabelece e depõe os reis. É Ele quem opera segundo a sua boa e perfeita vontade. Então, eu gostaria de, nesse primeiro domingo do ano de 2021, pensarmos um pouco a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Mais do que falarmos sobre mudança de tempos e estações, em termos apenas da natureza, eu queria falar sobre algo que me parece ser tão mais importante e necessário, que é essa mudança dos tempos enquanto era, enquanto século. Há uma palavra no Novo Testamento que expressa muito bem isso. A palavra, por exemplo, que está em Romanos capítulo 12, não vos conformeis a este século, aion. Essa palavra, século, era, mundo, fala-nos de um sistema de valores que vão sendo introjetados, internalizados, que vão dominando a mente, os conceitos, que vão tomando conta do modo como as pessoas agem e reagem. Logo, é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouco, sobre o tempo, ou sobre o discernimento que nós precisamos ter do tempo em que vivemos. Quando nós discernimos o tempo em que vivemos, quando nós compreendemos a dinâmica, o movimento do tempo em que vivemos, nós somos capazes de perceber os perigos e aproveitar as oportunidades. Porque não só de perigos os tempos existem, mas também de oportunidades que surgem com esse tempo. Então eu gostaria que você lesse comigo, primeiramente, esse versículo. É apenas um versículo que vai nos inspirar a essa reflexão, e depois nós vamos pensar um pouquinho a respeito desse tema. Esse texto tem por contexto o exército que vai proclamar Davi como rei em Hebrom. Davi reina 40 anos sobre Israel. Desses 40 anos, 7 anos apenas sobre Hebrom. Depois sobre todo Israel. Os 33 anos restantes sobre todo Israel. Então todo o reinado de Davi é um processo. O reinado de Davi não é algo estabelecido de maneira estanque, aconteceu. Não, é um processo que começa lá na sua unção, ainda adolescente, na casa de Jessé, que vai se estendendo até chegar na unção de Davi sobre todo o reino. Mas antes dele ser ungido rei sobre todo Israel, nós temos o momento em que Davi é ungido apenas rei em Hebrom. E nós temos a lista do exército que proclama Davi rei, apenas sobre essa parte da nação. E o verso 32 diz que no meio dessa lista havia um grupo muito peculiar, havia um grupo muito específico, que não era um grupo de guerreiros, talvez
no sentido de homens que pegassem na espada, mas eram guerreiros que compreendiam o tempo e orientavam a guerra, orientavam os rumos para onde o exército deveria ir. Então observe, diz assim o verso 32: dos filhos de Issacar, Issacar, uma das tribos de Israel, dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes, e todos os seus irmãos sob suas ordens. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. Isso é um texto que sempre chama a atenção de muitos, e muitas pessoas utilizam desse texto para fazer essas reflexões que nós vamos hoje fazer. Enquanto outros textos bíblicos também nos chamam a esse momento de estarmos pensando sobre esse discernimento do tempo em que vivemos. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 8, verso 5, a Bíblia nos diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Uma das características da sabedoria é entender o tempo em que se vive. Mas além de entender o tempo em que se vive, entender a maneira como se deve agir, o tempo e o modo. O coração do sábio compreende, entende, discerne o tempo e o modo. Veja que no texto do verso 32 de 1 Crônicas 12, o texto diz que os filhos de Issacar sabiam discernir o tempo, mas sabiam também o que deveriam fazer. Eles não apenas compreendiam a dinâmica e o movimento do tempo, mas eles entendiam que havia ações a serem praticadas, haviam práticas que precisavam ser implementadas, e eram essas práticas que dariam vitória ao povo. E o coração do sábio conhece o tempo, mas ele também conhece o modo, a maneira, o que se deve fazer. Uma vez Jesus, inquirido sobre a questão dos sinais, pedido a que ele se manifestasse com sinais, ele se volta para aquelas pessoas que lhe reclamam sinais, e ele diz: vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não conseguem, não podem discernir os sinais dos tempos. Às vezes nós olhamos para o céu, e hoje pela manhã, quando cheguei aqui, o Tiago, a Monique estavam chegando, e a Monique dizendo do tempo, que ela não consegue estender roupa, porque está chovendo. E aí eu disse: e vai chover, mas não tem nuvem, mas já amanheceu muito quente. Então nós somos capazes de dizer: olha, é um tempo de chuva, então não precisa ser profeta para dizer que vai chover. Já amanhece muito quente, isso já é uma sinalização, principalmente onde vivemos, de que logo vem chuva. Então nós sabemos discernir o aspecto do céu, mas nós não conseguimos às vezes discernir os sinais dos tempos, não conseguimos discernir os movimentos que estão acontecendo, não conseguimos discernir a dinâmica dos tempos. E o apóstolo Paulo também, percebendo isso, em Romanos capítulo 3, verso 11, ele diz: compreendendo o tempo em que vivemos. Compreendendo o tempo em que vivemos. Discernir o tempo em que vivemos é uma das nossas grandes tarefas nos dias de hoje. Sermos capazes de discernir e saber o que fazer no meio de toda essa nossa crise, no meio do caos que nós estamos experimentando. E existem pessoas que estão trabalhando isso. Mas eu penso que esse trabalho não é apenas um trabalho intelectual. Sobretudo, esse é um trabalho que precisa ser feito em oração, é um trabalho espiritual. Discernir o tempo é semelhante a discernir os espíritos, que é um dom do Espírito Santo. Discernir aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Há um autor
chamado Charles Taylor, que ele escreveu um livro, e o livro tem por título Uma Era Secular. Nós vivemos numa era onde existe conceitos seculares muito bem estabelecidos, muito bem firmados, fincados. Timothy Keller também, que é um autor cristão, que nós gostamos muito, um pastor presbiteriano, norte-americano, ele escreveu 2 livros tentando pensar a respeito disso, e um deles é Deus na Era Secular, e o outro é A Fé na Era do Ceticismo. A Fé na Era do Ceticismo. Todos esses movimentos que nós estamos percebendo fora do meio cristão, como é o caso de Charles Taylor, ou dentro do meio cristão, como é o caso de Tim Keller, falam-nos a respeito de um movimento onde o secularismo está tomando conta. Michael Horton também escreveu um livro interessante que deveria fazer parte das nossas leituras. Ele diz que nós estamos vivendo um tempo de um cristianismo sem Cristo, um cristianismo secularizado. E Albert Mohler usa uma expressão muito interessante. Ele diz que estamos sofrendo do desaparecimento de Deus. Desaparecimento de Deus. E aí, a pergunta que vem à nossa mente, ao nosso coração, é que nós estamos num movimento já de séculos, onde a sociedade passou de uma situação virtualmente impossível. Era virtualmente impossível, em 1500, na Idade Média, há 500 anos atrás, uma pessoa dizer que não cria em Deus, porque Deus explicava tudo. Deus explicava o universo. Deus explicava, a existência de Deus explicava todos os movimentos que aconteciam no mundo. Nesses 500 anos de história, chegando ao século 21, a fé se tornou apenas uma abertura para o transcendente entre tantas outras possibilidades. Ou seja, nós passamos de uma categoria em que a fé era algo admitida de um modo absolutamente inequívoco, para uma situação em que a fé é uma possibilidade entre as muitas possibilidades. O fato é que nós vivemos um tempo onde Deus não é mais necessário nem indispensável para o homem e a mulher contemporâneos. E isso nada mais é do que secularismo. E eu não estou com essa afirmação dizendo que 500 anos atrás os homens viviam um relacionamento correto com Deus melhor do que o que vivemos hoje. Não. O relacionamento correto com Deus não passa por questões de natureza religiosa. O relacionamento correto com Deus passa necessariamente por Cristo. Quem não conhece a Jesus não conhecerá Deus. Pode conhecer a religião, pode conhecer o cristianismo, o shintoísmo, o budismo, o islamismo, pode conhecer o hinduísmo, qualquer que seja a religião. O fato é que nós não conhecemos Deus passando pelo canal, pela ponte chamada religião. Nós conhecemos Deus passando por Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós conhecemos a Jesus nos evangelhos, quando nós observamos a face de Deus resplandecendo em Jesus, nós passamos a conhecer Deus. Porque segundo Hebreus capítulo 1, verso 3, Ele é a imagem exata. Não diz que é uma imagem caricata. Não diz que é uma imagem borrada. Não diz que é uma imagem mais ou menos como, mas diz que é uma imagem exata do ser de Deus. Jesus é a imagem exata do ser de Deus. E a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo de número 2. Nos diz no capítulo 1 de Colossenses, no hino cristológico, que Jesus é o Deus invisível. Se você quer ver a face de Deus, precisa ler os evangelhos e conhecer Jesus. É isso. E ele se torna a chave que vai abrir todas as portas
das Escrituras Sagradas. Nós precisamos ver Jesus de Gênesis a Apocalipse, porque se nós não enxergarmos Jesus, nós não vamos conseguir entender principalmente o Antigo Testamento. Bem, posto isto, deixa eu lhe dizer que quando eu falo de uma era secular, eu estou dizendo, não, portanto, que quando os homens não tinham outra opção para explicar as realidades do mundo e admitiam Deus, eles queriam explicar tudo a partir de Deus, eles eram melhores do que o homem do século 21, não. O que eu estou dizendo é que assim como o homem de 500 anos atrás, da Idade Média, o homem do século 21 precisa redescobrir Jesus nas Escrituras. O Deus das Escrituras está em Cristo, porque a Bíblia diz isso. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro. Eu não estou dizendo que nós devemos redescobrir a religião, eu não estou dizendo que nós devemos redescobrir a superstição, eu não estou dizendo que nós devemos redescobrir nada dessas coisas, eu estou dizendo que seja em qualquer época, em qualquer cultura, existe apenas um caminho que nos leva a Deus, Jesus. Mas o nosso tempo, a era secular que nós vivemos, a necessidade de aplicarmos o fator Issacar, que é a ciência dos tempos, faz com que nós comecemos a estudar e a investigar melhor qual é esse movimento do nosso mundo. E eu queria dar 4 ideias aqui para nós refletirmos, e eu não vou me demorar nelas. Primeira ideia é que o mundo em que nós vivemos é um mundo contaminado pela ideia do hedonismo. A palavra hedonê vem do grego e significa prazer, vontade. O mundo em que vivemos é um mundo onde o hedonismo, que é essa doutrina moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana, domina a mente e o coração das pessoas. E isso nos leva a várias reflexões. Nós precisamos, sobretudo, pensar que muitas vezes nós estamos nos sentindo lesados numa série de direitos que temos, porque na verdade nós estamos contaminados por Edonê, por esse Deus que foi entronizado pelo homem moderno ou pós-moderno. Nós dizemos que nós não podemos abrir mão dos nossos direitos. Como assim? Eu ter de me preservar, eu ter de me cuidar, eu ter de fazer isso ou aquilo. Então nós criamos uma série de argumentações contra essas posturas, porque nós achamos que estamos sendo lesados em nosso direito. Nada mais é do que não termos compreendido que o nosso tempo é um tempo enfermo pelo desejo de satisfazer simplesmente o seu bem-estar. Como é que nós resolvemos o problema do hedonismo hoje? Eu penso que nós resolvemos o problema do hedonismo quando nós entendemos que Deus se utiliza da dor para moldar o caráter do ser humano. Você já parou para pensar como a religião está contaminada por Edonê? O que é o slogan? Pare de sofrer. É algo que chama a atenção de todo mundo. Quem não quer parar de sofrer? Ou quem deseja sofrer? Sofrimento não é algo bom. A gente sabe disso, não é. A Bíblia nunca disse que o sofrimento é algo que estava originalmente na mente e no coração divino quando Ele criou o ser humano. Não é. Mas deixa eu lhe dizer, uma vez que nós pecamos, o sofrimento entrou no mundo. O sofrimento entrou no mundo com o pecado e vai sair com ele. A Bíblia diz que quando nós entrarmos nos portões da Nova Jerusalém, Maranata, ora vem Senhor Jesus, quando nós entrarmos por esses portões,
o sofrimento vai cessar ali, porque vai haver alguém, e esse alguém é Jesus, que estará nas portas da Nova Jerusalém, dizendo: por que você deve entrar aqui? E eu vou dizer assim: eu estou aqui, posso entrar, porque a tua graça foi suficiente para mim, ela me salvou. Eu devia ter me perdido naquele mundo, mas o Senhor, porque foi muito bom comigo, me resgatou, e eu estou aqui pela tua imensa graça, e pela tua imensa graça eu vou entrar. Aí os portões se abrem, e quando eu estou entrando pelos portões da Nova Jerusalém, Ele enxuga dos olhos toda lágrima. É isso que diz Apocalipse capítulo 21. Ele enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. Por quê? Porque uma vez dentro desse reino eterno, não haverá choro, não haverá dor, não haverá luto, não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá doença, não haverá absolutamente nada que possa nos lembrar dessa nossa vida totalmente caótica, nesse mundo que é sustentado apenas pela graça de Deus. Como é que a gente vence Edonê? Quando a gente entende que entre o nascimento e a entrada nos portões eternos da Nova Jerusalém, existe um período de vida em que Deus nos permite passar por momentos difíceis, que você talvez jamais imaginou passar, mas que moldam o nosso caráter, nos faz pessoas mais dóceis, nos faz pessoas mais livres, nos faz pessoas mais parecidas com Jesus, só isso, mais parecidas com Jesus de Nazaré, porque esse é o projeto de Deus para mim, é o projeto de Deus para você e para todo mundo, que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Porque quando Jesus veio, Ele veio para revelar Deus, mas Ele veio também para mostrar como eu e você deveríamos ser. Como que vence Edonê? Quando você entende que Deus está mais preocupado com a tua salvação eterna do que com o teu bem-estar momentâneo e terreno. Eu sei que são ideias assim rápidas, eu não tenho tempo para ficar discutindo isso, mas existe uma segunda característica do tempo que me chama a atenção. É o imediatismo. Nossa cultura é a cultura tomada dos imediatismos. É outra característica da nossa era secular. Nós não conseguimos esperar por nada. Nós precisamos de um computador mais rápido, porque esse computador que nós temos demora muito. Como diria um amigo meu, ele demora muito. Depois eu fico catando as letrinhas, mas ele demora muito para abrir. Ou seja, nós não suportamos esperar. Um minuto de silêncio. Vamos fazer um minuto de silêncio aqui, início do jogo. Dá 15 segundos, está todo mundo já angustiado. Por quê? Porque a gente não aguenta esperar. Por que nós gostamos Nós não. Alguns gostam. Eu me incluo. Por que você gosta do McDonald's? Porque... Agora vamos confessar aqui. Deixa eu confessar. A gente tem pedido, pelo menos eu tenho pedido bastante comida pelo iFood. Sabe qual que é o meu primeiro critério? É o tempo. Quando eu vejo lá assim 70, 80 minutos, já era. Eu vou para aquele que é de 29 a 39 minutos. Está entendendo? Nós gostamos do drive-thru. Nós gostamos da comida rápida. Nós somos a geração micro-ondas. Nós não gostamos de esperar. Já disse isso outro dia, e estou só chovendo no molhado e repetindo. Nós não gostamos de pamonha. Ou pelo menos nós não gostamos do processo da pamonha. Goiás é o lugar da pamonha. Uma das comidas mais boas, as pessoas dizem. E o processo para fazer uma pamonha não é um processo fácil, mas é o processo mais saboroso. Não é nem a comida, mas é o processo. Nós não queremos aguardar processos. Nós queremos que as coisas sejam feitas aqui, agora, o mais rápido e com menos esforço.
Como é que nós vencemos o imediatismo do nosso tempo? Aprendendo que a palavra de Deus nos chama à perseverança e à paciência. A palavra de Deus muitas vezes diz: sim, dá-te pressa em acudir-me, ó Senhor. Mas invariavelmente ela também nos alerta: perseverai em oração. Invariavelmente ela também nos alerta: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama, de um poço de perdição. Colocou-me os pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, versos 1 a 3. Como é que a palavra de Deus combate o imediatismo? Porque o imediatismo não é característico das Escrituras. Deus pode agir imediatamente, mas Ele prefere agir em processos. Eu citei Davi. Davi foi ungido rei provavelmente na adolescência, a primeira unção. Só que Davi ascende ao trono depois de muitos anos. Por quê? Porque Deus é um Deus que trabalha nos processos. Porque os processos modelam também a nossa vida. Os processos nos fazem mais parecidos com Jesus, porque no final das contas tudo converge para isso. Terceiro, existe uma outra característica do nosso tempo que precisa ser discernida por nós: pragmatismo. O que é o pragmatismo? Quem nunca ouviu a expressão "o fim justifica os meios"? Esse conceito ele tem sido muito usado dentro das igrejas evangélicas, dentro dos templos. A gente diz assim que não importa se a mensagem pregada é a do evangelho verdadeiro. O que importa é que venham novas pessoas e se agreguem e façam parte. Então nós não estamos preocupados se o que estamos ensinando é algo que é alimento ou é veneno. Simplesmente nós colocamos a panela no fogo e fazemos a comida. Se o cheiro é bom e atrai, ótimo. Porque para nós não importa se o que estamos cozinhando, se o que estamos realizando ali é morte. Mas para Deus importa. E nós não podemos sucumbir à ideia do pragmatismo. Essa ideia de fazer qualquer coisa para atingir determinados objetivos é o pragmatismo. O pragmatismo não pergunta pelo que é certo. Ele pergunta pela utilidade das coisas. Dá certo? Não é se é certo. Pergunta: dá certo? Funciona? Tem proveito? Qual que é o resultado? Veja, isso está impregnado nos púlpitos. Nós não queremos saber se estamos ensinando e o que ensinamos é algo que está em concordância com as Escrituras. Nós queremos saber se aquela maneira, aquele coaching gospel que hoje é muito comum, está fazendo efeito, se está atraindo as pessoas. Não importa se a palavra de Deus diz isso, mas se o princípio do coaching diz isso e aquilo de alguma maneira está sendo proveitoso e as pessoas estão vindo, então eu abro mão de algo que é verdadeiro por aquilo que dá certo. O pragmatismo desconsidera qualquer reflexão sobre a ética cristã. O pragmatismo não pergunta pela motivação, mas considera diretamente o resultado da ação. Eu me lembro que uma vez eu estava participando de uma reunião de pastores em Brasília, e nessa reunião fora sugerido que o movimento evangélico assumisse uma rádio de grande potência na cidade, tal, mas que era ilegal, que tinha uma série de problemas, que possuía, enfim. E aí, eu não estou aqui me colocando como arauto da correção e da retidão, irmãos, eu não sou. Mas eu queria apenas fazer essa reflexão. E aí,
alguém disse assim, mas nós não podemos fazer isso, isso não está em consonância com a ética cristã. Um pastor que possuía mais renome e uma postura de ser ouvido, ele disse isso, e aí caíram matando nele. Um dos argumentos foi o seguinte, mas nós estaremos pregando o Evangelho. Meu irmão, se Deus precisa disseminar o Evangelho através de meios equivocados, errados, Ele não é Deus. Ele é uma fraude. Porque Deus, Ele não precisa nem de mim para disseminar o Evangelho. Ele não precisa nem de você. Ele não precisa nem da IPI. Ele não precisa de nenhuma denominação evangélica. Ele não precisa de nenhum pastor. Nós somos cooperadores de Deus porque Ele quis nos fazer comissionados, nos fazer pessoas que participem da missão por privilégio e nos dá a responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse pragmatismo está muito presente no nosso tempo e a gente precisa discernir ele. Eu sei que muitas pessoas discordam da postura de não termos culto presencial. Mas por quê? As igrejas estão abertas, estão fazendo culto presencial. Sabem por quê? Porque muita gente está dominada pelo conceito do pragmatismo. O que dá certo é reunir o povo. Não, mas estão pegando Covid e estão morrendo. Não, mas que morram, mas a gente precisa reunir o povo. Por várias razões. Isso era para mim estar falando no particular, não aqui. Mas a verdade é essa. Nós não queremos fazer as coisas e que Deus tenha misericórdia, né? Como eu disse a você, eu não estou aqui como arauto da verdade, da correção, da retidão, não. Estou apenas fazendo reflexões e essas reflexões são para o meu próprio coração. E quarto e último lugar, existe uma outra característica do tempo que me chama a atenção, que eu queria compartilhar com você, que é o deísmo. Eu vou repetir rapidamente, porque eu sei que esses conceitos eles não estão presentes no nosso dia a dia. Mas, se você prestou atenção, você entendeu. Né? Hedonismo, hedonê, cultura do prazer. Imediatismo, tudo aqui e agora. E qual foi agora o último que eu falei? Pragmatismo. Não é o que é certo, mas é o que dá certo. É o que é funcional. Agora, o deísmo é um conceito moderno que nasceu com filósofos muito conhecidos por nós, como Voltaire, John Locke. Esses filósofos inauguraram o deísmo, e o deísmo se tornou, em certo sentido, o precursor do ateísmo do nosso tempo. O que é o deísmo? O deísmo, ele afirma a existência de um ser superior. Você já deve ter ouvido essa expressão, um ser superior, seja Deus ou algo do tipo. Afirma que ele é criador, mas nega veementemente que ele interfere no mundo. O deísmo rejeita o sobrenatural, o milagre e a providência. Sobretudo, eu queria dizer que rejeita a providência. Porque a providência já é talvez a maneira mais natural do sobrenatural de Deus no mundo. Porque a providência é Deus agindo nos bastidores, usando os meios comuns para conduzir a história, a fim de que ela possa convergir para o ponto em que Deus quer que ela esteja, que ela chegue. O deísmo nega a revelação de um Deus pessoal. Ele nega a adoração. Na verdade, o Deus deísta nem sabe que existimos, então, já que ele não sabe que nós existimos, ele não está interessado em receber qualquer tipo de adoração. Em resumo, o deísmo é caracterizado por um Deus ausente.
um Deus ausente. Vamos lá. O que a Bíblia nos ensina, irmãos? Um outro termo que talvez não seja muito comum a você, e muita gente talvez, mas se você prestar atenção você entende. A Bíblia é teísta. Teísmo, não deísmo. Deísmo, Deus ausente. Teísmo, Deus pessoal. Desde o início de Gênesis, Deus se revela pessoalmente a pessoas. E Ele quer ser conhecido como o Deus de Abraão. Ele não quer ser conhecido apenas... A gente diz assim, Ele é o Deus de Israel, e pensamos que Deus está se revelando como o Deus de uma nação. Não, Ele é o Deus de Israel, Jacó. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de José, Ele é o Deus de Davi, Ele é o Deus de Moisés, Ele é o Deus de Josué, Ele é o Deus de Guto, Ele é o Deus de Tiago, Ele é o Deus de Munique, Ele é o Deus de Amanda, Ele é o Deus pessoal. É o teu Deus, Léo. É o Deus do Rafael. Ele é o Deus pessoal. Ele é o Deus de Jean. Apesar de sermos quem somos, Ele quer ser chamado como o Deus, meu Deus. Sabe, é a confissão de Tomé. Quando Tomé está naquele momento de crise de fé, naquela crise de fé, a Bíblia nos ensina que Jesus aparece, porque Jesus não quer que a gente viva crises de fé, e diz para ele: Tomé, coloca as tuas mãos aqui, porque Tomé é aquele que diz, só creio se eu ver. Então Jesus aparece para ele ver, e não é por maldade, eu vejo isso como uma grande experiência de misericórdia e bondade de Jesus. Ele aparece e diz assim: Tomé, coloca os dedos aqui, veja que é real, os furos, observe que o meu sofrimento na cruz foi real. E quando Tomé olha para Jesus, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Porque a revelação de Deus para um ser humano faz com que esse Deus se torne pessoal, não um Deus ausente, distante, um Deus alá, longe. Não, o Deus cristão é Jesus. E Jesus veio para habitar no nosso meio, fazer morada aqui, andar com gente, tocar em pessoas, curá-las, amá-las, acolhê-las, perdoá-las, recebê-las e levá-las para a eternidade com Ele. É um Deus muito pessoal. Então, que tipo de igreja nós precisamos ser nos dias de hoje? Eu penso que nós precisamos ser uma igreja que discerne o tempo. E essa igreja que discerne o tempo é uma igreja que entende a dor, é uma igreja que espera com paciência, é uma igreja que faz o que é certo, não o que dá certo, e é uma igreja que crê que o Deus a quem serve é pessoal e cuida pessoalmente de cada um dos seus. Na sociedade secularizada, eu termino, a oportunidade é maior que o perigo. Na sociedade secularizada, a fé confessa que o Deus cristão não está presente na história através do braço político de um reino. Ou seja, Deus não está presente porque este ou aquele é o rei. Ele não está presente na história porque existem poderosos que reinam e que estão ditando os rumos da história. Ele não está presente porque existe uma legislação civil e essa legislação está determinando as coisas se são boas ou ruins. Ele não está presente, muito menos, porque existe um projeto cultural. E esse projeto cultural está estabelecendo os valores. Não, ele está presente pelo simples fato de que ele resolveu assumir o trono
e ser o Deus pessoal e dizer: aqui, pode parecer presunçoso o que eu vou dizer, mas é assim que eu vejo o Deus a quem eu sirvo. Ele se assenta no trono e diz: aqui, quem manda sou eu. E o cetro está nas suas mãos. E Ele tem o controle de tudo. E nada foge à soberania desse Deus. É apenas e só graças à fé de uma comunidade que confessa a presença de Deus na história que Ele está presente. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para entendermos e não nos sucumbirmos a esses movimentos da cultura que querem nos absorver. Que nós absorvamos os princípios e os valores das Escrituras e que eles reinem no nosso coração. Feche os olhos. Pai Santo, obrigado por esta manhã, por essa reflexão longa, mas que ela nos oriente sobre esse tempo em que vivemos. Que sejamos uma igreja Issacar, que nós sejamos herdeiros dessa linhagem, da tribo de Issacar, capaz de discernir o tempo e capaz de dizer para onde devemos ir. Eu oro e suplico ao Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude a não sermos absorvidos, tomados e vencidos por nenhuma dessas características, pelo hedonismo, pelo imediatismo, pragmatismo ou deísmo, mas que o nosso coração entenda o sofrimento, que o nosso coração espere com paciência no Senhor, que o nosso coração entenda quais são os caminhos que de fato nos levam ao cumprimento da vontade de Deus, e que nós sejamos seguros nas mãos de um Deus que cuida de nós, que é um Deus pessoal. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém.